sabe se a cláusula de não compete é uma ferramenta vital para proteger o seu negócio? Meu nome é Lília Finelli, sou advogada, mestra e doutora em Direito pela UFMG e faço parte do DECOM, um escritório de advocacia que ajuda empreendedores fora da curva e empresas inovadoras a fazer a diferença. Se esse é o seu caso, este canal é para você. A cláusula de não concorrência, presente em diversos tipos de contratos empresariais, tem um objetivo muito claro: evitar a concorrência desleal e proteger informações confidenciais. Mas como é que ela funciona? E o que acontece quando ela é violada? Neste vídeo, eu vou explorar com você a cláusula de não concorrência e os seus requisitos essenciais. Vamos lá? Primeiro, eu preciso que você entenda o que é e para que serve essa cláusula. A cláusula de não concorrência, em inglês non-compete, é usada em diversos tipos de contratos empresariais. Dentre eles, contratos trabalhistas, de investimento, prestação de serviços e até de franquia. O seu principal objetivo é evitar que a parte contratada, empregada, investida, franqueada, etc., que a gente chama de parte envolvida, pratique concorrência desleal com a parte proponente do contrato, bem como utilize ou forneça a terceiros informações confidenciais a que tem acesso em razão do referido contrato celebrado. Por isso, a redação dessa cláusula normalmente vai dizer o seguinte: se a parte envolvida é um empregado, essa cláusula vai falar que ele deve se abster diretamente ou por meio de terceiros de exercer qualquer tipo de atividade que venha concorrer contra o empregador. Se as partes estiverem fazendo um acordo de sócios, por outro lado, a previsão é de que se abstém, por exemplo, de participar direta ou indiretamente, inclusive como sócio, acionista, empregado, administrador, consultor, prestador de serviços, provedor de mão de obra, de qualquer entidade que desenvolva qualquer atividade igual ou relacionada às atividades daquela sociedade e ou de suas subsidiárias. Essa cláusula busca não só impedir a concorrência desleal de empresas que atuam no mesmo ramo, mas também dificultar que a parte envolvida se beneficie indevidamente do know-how, do negócio, dos clientes e até dos colaboradores da parte proponente. A violação da cláusula de não concorrência pode ser punida com multa não compensatória em valor a ser livremente pactuado entre as partes no contrato, considerando principalmente o prejuízo que pode ser causado à parte proponente. Assim, essa penalidade, lá no caso de descumprimento, fica aliada a um efeito que a gente chama de efeito moral e torna a cláusula de não concorrência mais um mecanismo de proteção do seu negócio. Contudo, a aplicação da cláusula de não concorrência exige muita prudência, porque devem ser observados dois requisitos mínimos, que são de entendimento comum da jurisprudência, para que ela não seja considerada abusiva e acabe ocasionando conflitos judiciais, que podem ser longos e muito onerosos para a parte proponente. Vamos ver juntos, então, esses requisitos? O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que o objetivo desses requisitos é dar segurança jurídica e oportunizar uma gestão de riscos daquele contrato que está sendo celebrado, evitando ali ao mesmo tempo que a parte envolvida seja impedida de exercer sua livre iniciativa. Não dá para proibir a parte de fazer negócio com Deus e o mundo para sempre, né? Nesse sentido, o primeiro requisito a ser observado é o limite temporal. O limite temporal evita que os direitos do contratado sejam restringidos de forma permanente. E assim, a gente tem que estipular um prazo específico para cumprir a não concorrência. Depois desse prazo pactuado, as obrigações são dispensadas e o contratado não tem um padrão, mas o prazo não deve ser longo o suficiente para afastar aquele empregado ou beneficiário do mercado de trabalho por um tempo tão grande que ele vai ter dificuldade de obter emprego ou até de empreender novamente. Geralmente, o período da cláusula de não concorrência vai ser igual ao do contrato ou não superior a 5 anos. Essa regra é entendida
entendida como aceitável pela doutrina de jurisprudência, em razão de uma analogia de aplicação do artigo 1147 do Código Civil, que estabelece que, nos contratos de trespasse, o impedimento à concorrência é de 5 anos a partir da transferência. Esse não é um prazo obrigatório. As partes têm liberdade para estipular. No entanto, a gente não deve ultrapassar muito esse período, em razão do bom senso e para manter um equilíbrio ali contratual. No Brasil, o prazo mais utilizado nos contratos é de 2 a 3 anos, contados da rescisão contratual. Mas tem um segundo requisito, e esse segundo requisito é o limite territorial. A forma mais comum de limitar o território é determinar que a concorrência não seja praticada no país em que se presta os serviços ou em determinados estados e regiões, fazendo com que também seja conhecido como não concorrência regional. O objetivo dessa limitação é evitar que a parte envolvida seja impedida de atuar em locais que não gerariam nenhuma concorrência direta à parte proponente. É importante lembrar também que, para fazer um sentido lógico, a limitação costuma se restringir às atividades desempenhadas pela empresa no momento em que a cláusula é definida e assinada. Assim, se depois a parte proponente resolve mudar de atividade, a cláusula não acompanha essa mudança. Sobre a limitação temporal e geográfica, porém, quando a gente está falando de uma proibição a alguém que possui um vínculo empregatício com a parte envolvida ou prestação de serviços por pessoa física, a jurisprudência entende que há mais um requisito essencial: a aplicação legal das cláusulas de não concorrência. Esse requisito é a indenização pelo tempo em que a pessoa não poderá realizar suas atividades em determinado território. A gente entende que essa indenização é necessária porque, nesses casos, a limitação ou o impedimento de prestação do serviço pela parte contratada pode causar um prejuízo na sua vida financeira durante o período de vigência da cláusula. Em outras palavras, essa indenização evita que a parte contratada, que se dedicou à execução de um serviço ou trabalho específico, seja prejudicada ao ser impedida de exercer a sua função principal por um determinado tempo, sobretudo quando essa é a sua única fonte de renda. Nesse sentido, durante o período em que aquela prestadora de serviço ou empregada não puder concorrer com a parte empregadora ou proponente, ela segue tendo parte de sua remuneração garantida. Além da inexistência dos requisitos citados acima, outros fatores também podem causar anulação das cláusulas de não concorrência pela jurisprudência. Os principais deles são: primeiro, a obrigação de cumprimento dessas cláusulas em um momento posterior ao da celebração do contrato, ou seja, quando a cláusula é exigida após a assinatura do contrato, como uma imposição à parte envolvida. E 2, a existência dessas cláusulas em contratos que envolvam cargos comuns e não estratégicos, uma vez que se entende que só cargos estratégicos justificariam o potencial desvio de clientes ou vazamento de informações confidenciais relevantes. Ambas as hipóteses sobre as quais eu acabei de falar também podem acarretar a anulação da cláusula de não concorrência em contratos diversos. Resumindo, a jurisprudência entende que tanto a ausência de algum dos requisitos apresentados nesse artigo, como a não observância aos princípios do direito, podem tornar a cláusula de não concorrência abusiva e levá-la à anulação. Dessa forma, é importante não apenas se atentar a essa cláusula de não concorrência, mas também garantir que os requisitos de sua aplicação estão presentes e escritos de uma forma clara e justa para ambas as partes, garantindo, é claro, a proteção do contrato celebrado. Mas me conta aqui, você já conhecia esses requisitos? Se não, acho que é um ótimo motivo para você começar a seguir a gente aqui e não cometer outros erros desnecessários, como sair colocando cláusula de não concorrência genérica em todos os seus contratos. Então aproveita, se inscreve aqui embaixo tocando no sininho e eu vejo você no próximo vídeo.